Você conhece o livro A Revolução dos Bichos? Já leu? No vídeo de hoje eu vou falar dessa obra clássica que tem mais de 70 anos, mas não perdeu a atualidade. Oi gente, tudo bem? Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Ariane Dantas, eu sou escritora e leitora. Neste canal eu incentivo a leitura, falando de minhas experiências e dando dicas de livros. Vamos para o livro de hoje? O livro de hoje é A Revolução dos Bichos, de George Orwell. Esse livro tem muitas décadas de existência e muito reconhecimento. Ele é um livro frequentemente recomendado em listas de leitura e é muito conhecido. Mas quem nunca leu pode julgar pelo título que é uma história infantil, porque os personagens são realmente animais. Na verdade, A Revolução dos Bichos é uma fábula sobre poder, política, relações humanas. Apesar de hoje ser considerada, sem dúvida, uma das referências da literatura mundial, A Revolução dos Bichos foi rejeitada por 4 editores antes de ser publicada, e mesmo quando foi publicada em 1945, no final da Segunda Guerra Mundial e ainda durante a ditadura stalinista na Rússia, o livro causou polêmica, constrangimento no meio literário e no meio político. Isso porque ele é uma sátira clara do regime de Stalin. E à época da Segunda Guerra Mundial, a Rússia era uma aliada contra o nazismo. O autor, que era inglês, nascido na Índia sob o domínio britânico e socialista, se incomodou com o uso que foi feito da sua obra anos depois, durante a Guerra Fria. No prefácio à edição ucraniana de 1947, o autor explica que a sua intenção não era criticar ou desacreditar o socialismo. O seu objetivo era desfazer o mito de que a União Soviética, sob o comando de Stalin, vivia um regime socialista. Para ele, esse mito só prejudicava o movimento socialista, pelo qual ele também lutava. O objetivo do autor foi escrever de forma clara e fácil para que as pessoas da Europa Ocidental, como os do seu país, entendessem como era o regime vivido na União Soviética. Eu acredito que ele conseguiu o objetivo. Enquanto lemos, é possível fazer associações rápidas, mesmo que não conheçamos o contexto histórico em que o autor se baseou para escrever a obra. Porque, infelizmente, os acontecimentos de A Revolução dos Bichos não são só sobre a União Soviética ou sobre Stalin. Os acontecimentos se repetiram ao longo da história e continuam a se repetir. A leitura do livro despertou em mim diversas sensações, como revolta, tristeza, pena e outras coisas que eu nem sei descrever. A Revolução dos Bichos apresenta uma fazenda em que os animais, influenciados pelo velho major, um porco de 12 anos de idade, muito considerado ali, tomam o comando da fazenda e expulsam dali o humano. O velho major previu uma rebelião que aconteceria com o desaparecimento dos seres humanos. O lema da rebelião é: o que quer que ande sobre 2 pernas é inimigo. O que quer que ande sobre 4 patas ou tenha asas é amigo. Há entre os animais, porém, aqueles que não entendem o sentido da rebelião. Há aqueles que não sabem por que eles vão lutar por algo que é inevitável. Há outros que sentem falta do passado e querem voltar para a vida de antes. Mas, no geral, eles trabalham juntos, eles decidem juntos e percebem a beleza da vida sem a exploração dos humanos, podendo usufruir dos frutos do seu trabalho. Está tudo muito bom, está tudo muito bem, até que os porcos, os animais mais inteligentes dali, começam a exigir diferenciação entre eles, começam a exigir privilégios, começam a obrigar os outros animais, que não são tão inteligentes como eles, a servi-los. O que se vê a partir daí é o declínio do regime de comunhão que havia se instalado, é a volta da exploração dos animais, a manipulação da verdade, o apagamento ou a reescrita dos fatos passados. É muito cruel e realista a forma como os porcos enganam os outros animais para aceitarem tudo que eles propõem. Inclusive, expulsar um dos líderes do movimento, o Bola de Neve, que também é um porco, e acreditava na democracia. Os bichos começam aos poucos a esquecer o objetivo do movimento, a esquecer até o lema que eles tinham no início, e começam a desejar a volta do passado, já que, mesmo com a rebelião, eles ainda são explorados. Não vou contar aqui como essa história termina, você já deve saber. Mas já aviso que é um pouco bizarro. Tomei até um susto ao ler o final da história. Apesar de o livro tratar de temas sérios e causar reflexão, a leitura é prazerosa e pode ser feita em pouco tempo. Muito provavelmente porque personifica animais e possui um enredo próximo da nossa realidade. Esse é um daqueles livros que todo mundo deveria ter a oportunidade de conhecer e ler. E você?
O que achou dessa recomendação? Essa história que se passa com os bichos é familiar? Se você quiser, pode deixar sua resposta aí nos comentários. E se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com uma amiga ou um amigo que possa gostar dessa obra e se inscreve no canal. Assim você será informado sempre que um novo vídeo for publicado por aqui. Muito obrigada por sua companhia até aqui. Um grande beijo para você e até o próximo vídeo. Tchau! O livro de hoje é A Revolução dos Bichos, de George Orwell. A Revolução dos Bichos, de George